Olá, sejam bem-vindos ao canal do Trame. Neste vídeo nós daremos início aqui a uma playlist, um curso de treinamento, tanto para estudantes quanto para profissionais de estruturas, sobre o Trame 5.2. Tá? Meu nome é Paulo e não deixem de acessar aí o nosso blog, trameestruturas.blogspot.com, onde você poderá acompanhar as novidades do programa e também de vídeos e material com informações a respeito de como utilizar o software. Tá? Nessa primeira aula, eu vou montar um exemplo aqui bem simples de uma viga em balanço, engastada em uma das extremidades. E para aproveitar, para não ficar algo tão simples assim, vou mostrar para vocês uma das possibilidades que hoje o Tram 5.2 oferece, que é exportar o modelo para o programa de elementos finitos, programa alemão, o Z88 Aurora. Depois nós vamos falar mais sobre ele aqui no canal. Tá? O Trump, como vocês talvez tenham visto aí em alguns vídeos anteriores aí de apresentação do software, ele gera um 3D da estrutura, só que na verdade esse 3D ele não é uma simples representação 3D, ele é um modelo sólido, tá? Que é criado no programa OpenSCAD, tá? Que é um programa open source, vem dentro da instalação do Trump. E esse modelo OpenSCAD, tá? Que é um modelo sólido, pode ser exportado via STL, que é um formato de arquivo, né, 3D para impressão 3D, tá? Ali, conhecido aí como estereolitografia ou stereolithography em inglês, e também conhecido como Standard Triangle Language, tá? Que é baseado em planos triangulares, né? A estrutura, o modelo 3D é dividido em planos triangulares, que permite essa estereolitografia, é um processo, né, de impressão de objetos 3D. Tá? E o STL é o formato utilizado para isso. Então o Z88 Aurora ele importa esse tipo de formato de arquivo, né, o modelo sólido então é importado, e ele cria os elementos finitos sólidos a partir do STL. Tá? E aí você consegue fazer a análise da estrutura também via elementos finitos. Muito bem. Então, pegando aqui os dados dessa viga, né, uma viga que tem 5 metros, 5 metros não, 2 metros, né, 200 centímetros aqui de vão. A seção é retangular, é uma base de 5 por 15 centímetros e uma carga concentrada de 10 kN na extremidade. Tá? Então, calculando o momento de inércia, o modo de elasticidade adotado como sendo o modo de elasticidade do aço, né, de 20.000 kN por centímetro quadrado. Aplicando aqui a equação analítica da flecha, chegamos em 0,9481 centímetros, tá? Ou 9,48 milímetros. Então vamos abrir o trame e dar início, né, à modelagem e análise dessa viga. Então aqui vamos abrir o programa. Eu vou ampliar aqui a tela. Então você abrindo o trame, ele já tem um novo arquivo. A primeira coisa que a gente costuma fazer quando vai modelar a estrutura, o Trame ele trabalha com o conceito de grupos de barras. Tá? Então você pode criar um grupo de barra. No caso aqui, como a gente só tem uma barra, vou chamar de viga mesmo, esse grupo. Pode escrever com maiúscula, minúscula, tanto faz. Tá? Então você pode criar até 10 grupos de barras para o Trame. Esses grupos são interessantes para processos de seleção e edição da estrutura. Tá? Então ajuda a filtrar, né? Uma estrutura que é composta por muitas barras, você consegue filtrar aí a seleção de barras. Tá? Bom, o primeiro comando mais básico do Trame é exatamente o comando barra, que você pode acessar inclusive clicando aqui no botão. Né? O Trame então tem três formas de acesso de comandos, seria aqui através dessa aba de botões, né, onde você acessa aqui o comando barra. Também pode ser usado Ctrl L, tá, para desenhar. Tem alguns atalhos, né? Você pode vir aqui também no menu desenhar barra ou digitar aqui na entrada o comando B de barra, tá? Então ele já pede aqui, olha, defina o primeiro ponto, tá? Então tem várias formas de acessar o comando os comandos no Trame. Eu vou clicar um ponto qualquer. Como são 200 centímetros, o Trame por padrão já vem com uma grade de 100 por 100.
Tá? Então eu posso desenhar simplesmente clicando na grade. Ah, Paulo, mas onde que eu descubro, onde eu configuro essa grade? É aqui, olha, na engrenagem opções, que você pode acessar também o atalho Ctrl F, tá? Então você consegue acessar as opções do programa, né? Unidades, números, escala, cores, fontes, né? E aqui embaixo você tem a configuração da grade. Veja que por padrão ela veio com 100 por 100 centímetros, tá? Uma outra forma de desenhar seria você acessar o comando, clicar num ponto qualquer e digitar aqui na entrada arroba de relativo para o ponto inicial que você clicou, 200. O Trame ele aceita comandos de desenho apenas em centímetros, tá? 200,0, ou seja, eu vou andar 200 em x e 0 em y. Então, desenho a barra do mesmo jeito. Para visualizar o comprimento da barra, você pode vir aqui em estrutura, exibir comprimento da barra, que é o atalho Ctrl D. Então, Ctrl D é um liga e desliga para mostrar aí o comprimento da barra, tá? Muito bem. Você pode também desligar essa grade, tá? Basta clicar aqui no rodapé do programa, nesse ícone grade, e você consegue desligar a grade. Ctrl G também funciona para ligar e desligar a grade, tá? Nesse marcador aqui você vai visualizar se ela está ligada ou desligada. Segundo passo, definir a seção transversal. Apesar do trame ser focado, trazer uma biblioteca extensa para perfis em aço, tá? Você pode trabalhar com diferentes seções, diferentes materiais também, tá? Apesar de vir escrito aqui definir aço como material, né? Você pode escolher uma seção genérica qualquer ou definir um material também diferente do aço, tá? Com diferentes propriedades mecânicas. Só para título de exemplo, vamos pegar aqui um W. Vamos pegar a seção então, né? A retangular do nosso exemplo. Então lembrando lá, né? É 5 por 15, ok? Então eu acho que eu já tenho configurado ela aqui 50 por 150 aqui em milímetros, tá? E veja que aqui o grupo 0 é o grupo viga, né? Que a gente nomeou como viga. Então basta selecionar a seção. O material, por padrão aqui está o ASTM A36. Se você for ver aqui o ASTM A36, ele está com uns 20.000 kN por centímetro quadrado de modo de elasticidade. Você pode configurar isso de uma forma diferente, né? Colocar um outro valor aqui, ou adotar um desses materiais padronizados, tá? E mesmo os materiais padronizados, os aços padronizados, você pode também editar aqui na lista, incluir ou retirar, né, da lista mais tipos de aço, tá? Bastante seguir esse exemplo aqui, ó, asterisco, nome do aço, tensão de escoamento, tensão de ruptura, tá? Isso no futuro vai ser utilizado para processo de dimensionamento, ok? Então, definido o material, definida a seção, basta clicar aqui no grupo viga, que é o grupo 0, e aplicar a seção e o material para esse grupo, tá? Por padrão, então, o eixo X aqui, olha, é o H, né? Está orientado perpendicular ao eixo X, ó, os 150 milímetros, tá? Então, ele vai trabalhar por padrão, né? Se você colocar 0 graus aqui, fletindo a barra no eixo de maior inércia, tá? Se você virar para 90 graus, ele vai, mais ou menos 90 graus, ele vai fletir em torno do eixo Y, que é o eixo de menor inércia, tá? Então o eixo X aqui para o trame, por padrão, é o eixo de flexão que você vê na tela, tá? E aí você tombando mais ou menos 90 graus, a flexão se dá em torno do eixo Y, ok? Vamos fechar. Para eu saber se eu realmente atribuir essa seção e esse material a esta barra, basta vir aqui em estrutura e exibir seção da barra, que é o Ctrl W. Veja, o BR 150, 50 por 150. Veja que aparece aqui também, ó, abaixo do grupo, tá? Então você tem a lista de barras aqui. Então na barra 1 está definido um material genérico, no grupo 1, né? No grupo 0, que é o grupo que a gente desenhou, está definido então essa barra de 50 por 150. Vamos alterar a cor aqui
do grupo Viga, vamos colocar aqui uma cor diferente para a hora que gerar o 3D a gente ter uma cor mais agradável, tá? Muito bem, então aqui desenhamos a barra. Agora eu preciso definir as condições de apoio, né? Seria o esquema estático da minha estrutura. Para isso eu preciso definir se esse apoio será engastado, rotulado, ou melhor, vai ter um apoio fixo, se eu vou colocar alguma mola. Para selecionar um nó, eu preciso colocar em modo de trabalho de nós. Então seria esse comando aqui, ó, modo ligar nós. Quando eu ligo os nós, eu não consigo mais selecionar minha barra, ó, só consigo selecionar os nós. Então o Trame tem dois modos de trabalho, né? O modo de seleção de barras e o modo de seleção de nós. Tá? A seleção de nós, ó, você pode clicar individualmente, é um liga e desliga, basta clicar que você seleciona o nó e clicando mais uma vez você seleciona esse nó. Você pode vir aqui no rodapé, ó, selecionar nós por janela, por exemplo, quer selecionar mais de um nó de uma forma simultânea. Então todos os nós que estiverem dentro dessa janela de seleção serão marcados, tá? Se eu usar de novo essa janela, ó, desmarca os nós. Tá, então vamos selecionar aqui o nó número 1 e aplicar um engaste nesse apoio, tá? Nessa extremidade. Está definido o esquema estático. Você pode salvar o modelo, vamos já salvar. Vamos salvar aqui como exemplo 1. Deixa eu colocar aqui. Estou salvando tudo nessa pasta. Vamos criar uma pasta aqui para o nosso curso. Então seria o curso Trame. Trame 5.2. Vou escrever só 52 aqui. Já estamos dentro. Vamos chamar de exemplo 1. Ou aula 1, melhor. Aula 01. Ok? Vai salvar com a extensão TRP, tá? TRP. Aula 1, TRP. Vamos agora criar os casos de carregamento, ou nesse caso aqui só temos um. Então nós vamos aqui em ações, na aba ações. O peso próprio ele já coloca por padrão, tá? Deixa eu dar um Ctrl W aqui para desligar o nome da seção. Está em kN por centímetro. Ah, Paulo, eu quero trabalhar em kN por metro. Então, sei lá, você vem aqui em unidades, em configurações, desculpa, em opções, que é o Ctrl F, né? Opções, desculpa, opções. Você vem em unidades, troca para metro. Então ele vai mostrar lá que essa estrutura, né, de 5 por 15 centímetros pesa aí 0,59 kN por metro. Se fosse em quilos, seria 58,87 kg-força por metro, tá? Vamos deixar em quilonewtons. Então o peso próprio nós não vamos utilizar nessa análise, tá? Então eu preciso criar um caso de carregamento novo. Na verdade o Trame ele já vem, se você clicar aqui em ações, ele te permite, além do peso próprio, configurar mais 9 tipos, né? Então são 10 casos de carregamento disponíveis, tá? Incluindo o peso próprio. Então vamos criar um caso aqui, vamos ser bem criativo, chamar ele de carga. Muito bem. Eu posso deixar esse caso de carregamento ativo, confirmar. Já deixei ele ativo, veja que ele aparece aqui, ó. Então a ação que está ativa, né, ou o caso de carregamento, é o caso 2, que é o caso que nós nomeamos como carga. Nessas setinhas aqui é uma forma de você navegar entre os casos de carregamento de uma forma mais rápida. Tá? Então voltei para o peso próprio, avancei para o caso carga. Lá no caso carga, a gente vai lançar uma carga concentrada, lembrando lá do nosso exemplo, de 10 kN, tá? Então lá, ó, 10 kN de carga concentrada. Ok? Então, basta selecionar um nó. Então os nós precisam estar ligados, né? A tecla F4 tem que estar ligada. E a gente vai clicar aqui em nodal. Muito bem, ele já mostra aqui quais nós foram selecionados da estrutura
Então, basta aplicar a carga, que no caso aí é menos 10 kN. Tá? Vamos atribuir a seleção. Atribuir a todos também dá na mesma, né? Porque a gente só tem um nó aqui. Tá? Então, você tem aqui basicamente, né? Você tem como atribuir a seleção e você ainda pode escolher, né, quem que você vai atribuir, fx, fy, fz, você pode ligar ou desligar, né? Por exemplo, se não quisesse mexer, vamos supor que já tivesse algum valor pré-configurado para x e z aqui, eu poderia aplicar somente em y, né, fazer uma alteração. Né? Então, se eu tiver uma lista aqui de, sei lá, 1000 nós, eu quero alterar só o valor do esforço em y, então eu consigo alterar em todos esses 1000 nós, filtrar, né, e selecionar, mudar também, somente a carga em y, por exemplo. Tá? Consigo zerar a seleção e consigo zerar o valor de todos. Né? Se eu zerar aqui, ó, então o 10 some. Tá? Vou atribuir novamente, ele aparece. Aqui embaixo você tem o somatório das forças que estão aplicadas na estrutura, para esse caso de carregamento, né, que é o caso carga. Então, total menos 10 kN, correto. É interessante esse somatório, porque a gente consegue verificar se os carregamentos lançados de uma forma global estão coerentes, né, com aquilo que a gente pretende carregar a estrutura. Tá? Então, é sempre interessante conferir esse somatório de forças aplicadas. Tá? Bom, definido isso, basta então a gente seguir aqui para o menu de análise. Veja que em análise você tem aqui as combinações de ações. No nosso caso, a gente não vai precisar criar nenhuma combinação de ação, porque eu consigo visualizar os resultados por caso de carregamento. Tá? Mas se eu tivesse que criar uma combinação, né, vamos criar aqui um combi 1, só para título de exemplo, vamos incluir o peso próprio e vamos incluir a carga. Tá? Confirmar. Então, criei um caso de carregamento aí, o combi 1. Né? Então, aqui não precisa salvar, é só preencher mesmo, que ele já salva automaticamente. Aqui você tem um relatório, bem em modo texto, né, da combinação que foi criada. Tá? Então, você pode criar aí até 30 combinações. Tá? Tem alguns recursos aqui para remover, copiar, né, quando você tem muitas combinações, então ajuda a editar. Ok? Basta vir em análise. Aqui as opções de análise, antes da gente analisar. Né? Então, por padrão, a gente vai fazer a análise estática linear. Tá? Então, no caso aqui, nós não vamos aplicar a análise não linear geométrica, que nós vamos ver em outros exemplos. Tá? Como é que ele reconhece pavimentos, níveis, ok? E estrutura contraventada também não vai interferir aqui na nossa análise. Pode estar ligado ou desligado aqui. Tá? Isso é interessante mais para o B1, B2, né, que depois, mais para frente, a gente vai... nós teremos aulas explorando esses recursos do trâmite. Ok? Então, análise, bem rapidinho, né? Então, eu consigo visualizar aqui os resultados, aqui em diagramas, na aba diagramas, eu consigo visualizar os resultados por caso, por combinação. Veja que eu só criei uma combinação, né? Tá? E aqui NLG são as combinações aplicando a não linearidade geométrica, que não é o caso. Tá? Então vamos aqui no caso carga, que é o que nos interessa, para comparar com o nosso slide, né, onde a gente obteve aí os 0,94 centímetros, quase 0,95. Né? Então vamos ver aqui primeiro a elástica, para ver se está coerente esse deslocamento. Então a elástica, a gente aqui embaixo, ó, nesse slide, consegue configurar a escala, né, deformada da estrutura. E para visualizar os resultados, eu vou desligar os nós. Então você vem aqui em modo, então, desliga os nós e liga o recurso chamado ponto-chave, tá? Que na verdade é uma captura de pontos-chaves das barras, tá? Pontos de extremidade, o ponto médio da barra. Tá? Então, passando o mouse aqui, você vai ver que eu consigo. Ó, aparece lá o ponto médio, a extremidade. Né? E veja que quando eu estou com a elástica, o resultado aqui da elástica ligado, ele mostra aqui, ó, o resultado na extremidade livre com 0,9481 centímetros, exatamente conforme o slide. E a rotação RZ
né, que seria a rotação desse nó, de menos 0,007.111 radianos, tá? É isso aí, 0,0071 radianos. Aqui, a rotação, como se é de se esperar, todos os deslocamentos no engaste, né, são zero, tá? Então, o resultado é zero aqui para todos os deslocamentos no engaste, rotação e translação. Então, coaduna aí com o que nós obtivemos de forma analítica, tá? A nossa flecha. Okay? Eu estou vendo o resultado aqui, eu quero ver no meio da barra. Basta clicar, ó. Ele vai mostrar aqui, ó, na posição, está quase 1 metro, né? Você não consegue pegar com muita precisão, agora eu peguei. Ó, a barra 1, posição X, 1 metro, deslocamento em X e Y. Então a 1 metro está com 0,29 centímetros ou 2,96 milímetros, tá? Então eu consigo clicar aqui em qualquer ponto da minha barra, ó, e obter os valores de deslocamento, tá? O mesmo vale caso eu use, deixa eu diminuir aqui a escala, né? Aqui o momento fletor, 20 kN vezes metro, obviamente, né? 2 vezes 10. Consigo visualizar da mesma forma o valor do momento ao longo de qualquer ponto, ao longo da minha barra em qualquer ponto, tá? Veja que tem ele desenha aqui ele mostra aqui uma linha vermelha, está indicando então a distância x, tá? Que é medida sempre a partir do ponto inicial da barra, do nó inicial, até o nó final, tá? Mas eu quero ler a partir da outra extremidade. Aí, ó, para fazer isso, você teria que mudar a orientação da barra. Então aqui em estrutura, vamos aqui, ó, exibir orientação das barras, tá? Aqui em ações, você tem o comando de mudar, inverter a orientação, tá? Então eu posso inverter a orientação da barra aqui, ó. Ou simplesmente vir aqui em editar, inverter a orientação, tá? Em qualquer lugar do programa você pode fazer isso, tá? Vamos aqui em análise, novamente, né? Vamos ativar aqui o momento fletor. Veja que ele já até mudou o desenho da linha vermelha ali, ó, tá? Vou pegar o caso carga, né? Ajustar aqui a escala. Veja, ó, posso pegar qualquer ponto, ó. Então agora ele vai, ponto inicial passa a ser a extremidade e não mais o engaste, tá? Então basta você inverter a orientação da barra desejada aí, né? Caso você queira ler a partir da outra extremidade, tá? Medir o x, né? A partir da outra extremidade da barra, ok? Vê que a gente vai chegar aqui a 2 metros, ó, tá? Exatamente os 20 kN, ok? Então, agora sim, zerou, tá? 20 kN vezes metro. Então, esse é o resultado no trame. A gente consegue aqui, ó, em geometria, visualizar então o 3D da estrutura. Vamos abrir aqui o modelo OpenSCAD. Então o trame ele vai abrir aqui o OpenSCAD. Você vem aqui em View All para visualizar tudo. E aqui está a nossa barrinha, tá? Dentro do OpenSCAD, você vai exportar o modelo para o formato STL, tá? STL, ok? E dentro do Aurora Z88 você importa esse arquivo, tá? Você pode salvar aí com qualquer nome, né? Você vai exportar aqui. Desculpa. Antes de exportar, você tem que renderizar aqui a estrutura, tá? Existe um comando aqui chamado render dentro do OpenSCAD, que é bem do lado aqui, ó, do zoom, tá? do View All. Tá? Ele vai renderizar e aí sim você consegue exportar por formato STL, tá? E aí eu não vou salvar aqui, porque eu vou só demonstrar para vocês o resultado final lá no Aurora Z8, no Z88 Aurora, ok? Então basta exportar para alguma pasta dentro do Aurora, né? O objetivo aqui não é mostrar o funcionamento do Aurora. Aí você consegue importar e manipular o arquivo, tá? STL, para fazer a sua análise. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou lá no Aurora, só a título de curiosidade. Então aqui vamos abrir o Aurora.
você vir aqui em sobre, né? Então, aqui o Dr. Frank Rieg, tá? Beirute, na Alemanha, tá? Na Universidade de Beirute. Então ele que é o chefe aí de desenvolvimento, né? Que tem toda a equipe. Então o programa você vai encontrar ele em alemão e em inglês, ok? Eu vou abrir aqui já o modelo pronto, já está aqui trame, tá? Para cada modelo no Aurora você tem uma pasta, tá? Criar uma pasta de projeto, ok? Então veja que ele importa a viga, esse aqui é o STL que ele importou, tá? Nesse comandinho aqui, ó, importar, ok? Então eu consigo importar a minha estrutura STL, eu já vou mostrar aqui em resultados para vocês, né? Vamos ver aqui a estrutura, vamos pegar os displacement, total displacement, vamos aplicar aqui. Aqui dá para visualizar, você pode configurar a escala. Vamos aplicar aqui uma escala um pouquinho maior. Aqui está a estrutura deslocada. Vejam que o deslocamento máximo aqui está entre... aqui ele está trabalhando em centímetros, tá? Configurei tudo em quilonewton e centímetros. Então aqui dá 0,90 a 0,99. Nós estamos com 0,94, né? Então está dentro aí do esperado, né? Daquilo que a gente obteve de forma analítica e também através do trame, né? O resultado do trame ele coaduna com o resultado analítico, obviamente, tá? Porque é baseado na teoria de barras, tá? Aqui por elementos finitos, como é uma solução aproximada, né? Então veja a discretização aqui está bem forte, né? E a gente consegue então um resultado praticamente igual aí ao que a gente obtém no trame, só que via elementos finitos, tá? Tá dando aqui no ponto máximo, né? Um pouco maior e no ponto mínimo um pouco menor aqui, né? Então de 0,90 a 0,99, tá? Bem provavelmente aqui no ponto médio deve estar em torno de 0,94, tá? Então era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Até a próxima aula, na aula 2, nós vamos resolver aí um modelo do Susequinde. Grande abraço.